E olha, a PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 conseguiu o número de assinaturas necessárias para tramitar ali no Congresso. E eu quero conversar agora com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações para a gente. Até um número superior do que seria necessário para isso, mas o debate está bem acalorado, né, Bruno? Bem-vindo. Aparentemente, uma cobrança nas redes sociais acabou funcionando, viu, Evandro? São 194 assinaturas já nesse momento, de acordo com a deputada autora, que é a deputada Érica Hilton, inclusive, que vai conceder uma entrevista coletiva hoje, logo mais, às 5 da tarde, aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Só para quem nos acompanha entender realmente o que é justamente reduzindo essa carga horária durante a semana de cerca de 6 dias de serviço para 4 dias de expediente. E aí, aumentando essa vantagem de folga, justamente. Isso teve um impacto direto nas redes sociais, teve um impacto no setor de serviços, que rapidamente já se manifestou e acabou ganhando força também nas redes sociais, refletindo diretamente aqui no Congresso Nacional. O que diz o texto, inclusive, que após ser colocado em votação e ser aprovado aqui no Congresso, sancionado, para que seja colocado, para que entre em vigor em até um ano, ou seja, algo muito imediato, na verdade. Só que aí a oposição está alegando justamente que vai afetar a economia, que vai gerar muitas exonerações, várias demissões, porque o setor de serviços não vai conseguir continuar, não vai conseguir se sustentar justamente com esse formato de apenas 4 dias. Lá por parte do Palácio do Planalto não veio nenhuma movimentação ainda. Há um estudo justamente para ver se entra em jogo com tudo para ganhar força ou não. Iria entrar justamente a força lá do governo Lula, justamente se não conseguisse o número suficiente de assinaturas, mas não foi necessário. Nesse momento já tem até mais do que o necessário. Então agora vai começar essa discussão aqui sim na Câmara dos Deputados. Logo mais às 5 da tarde, uma entrevista coletiva, e aí começa uma discussão de quem vai relatar essa matéria, inclusive para a gente entender de que forma que vai acontecer essa negociação. Ou é sempre assim, nunca o texto coloca em votação da forma que ele chega, sempre é necessário dar uma lapidada dentro da Câmara dos Deputados, e a responsabilidade de fazer isso é justamente do relator, de conversar com aliados da oposição e com aliados do governo. Evandro. Valeu, Bruno Pinheiro, excelente. Obrigado pelas informações. Agora eu quero fazer também no nosso giro, de notícias que começam aqui o nosso 3 em 1, falar um pouco de eleições americanas, porque Joe Biden recebeu Donald Trump na Casa Branca para começar a transição de poder. E o Luca Bassani, nosso campeão, é quem vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Luca, bem-vindo. Estamos sem o áudio do Luca Bassani, é isso mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai conectar com o Luca Bassani, então, para que ele traga as informações sobre eleições americanas. Mas eu quero falar rapidamente com vocês, depois a gente vai se aprofundar nesse debate, do quanto as redes sociais estão mobilizando esse discurso, ou até mesmo o diálogo que se tem ou não, a depender de quem entra nessa conversa sobre a escala 6x1, hein, Gustavo Segré? Mas no decorrer do programa, eu fiz a conta que a deputada Érica Hilton não conseguiu responder para um colega de outra emissora, quando perguntada qual era o impacto econômico dessa medida. Porque, fazendo o exemplo sobre uma drogaria, impactaria no custo do remédio. E eu fiz a conta, inclusive conversei com alguns integrantes de alguns dos setores e podemos compartilhar, Evandro, no decorrer do programa, qual será realmente o impacto. Talvez a deputada consiga assistir o programa e possa aprender para responder a pergunta quando for consultada. O que você acha, Piperno? Bom, aí são duas coisas, Primeiro, que eu acho que é óbvio que as redes sociais, elas impactam e impressionam muito em vários temas. Eu me lembro que algum tempo atrás, por exemplo, um tema muito incômodo para o governo Lula foi o da saidinha. E aquilo causou um arranhão danado à imagem do governo, principalmente porque acabou mobilizando milhões de pessoas favoráveis ao processo nas redes sociais. Da mesma forma que agora é claramente um tema que mobiliza também, só que provavelmente um outro segmento da população. E aí eu quero saber de você, Gustavo Segré. Você criticou a deputada que, por enquanto, não apresentou dados sobre os impactos que podem acontecer. Quais seriam as estimativas? Você que trabalha com isso, já conseguiu
trazer alguns números ou chegar a alguns números para que a gente possa entender os possíveis impactos caso essa proposta avance? Primeiro, sim, Evandro. Conversei com pessoas que trabalham nessa metodologia 6x1. Hotéis, restaurantes, eventos, drogarias, hospitais, em que tem determinadas folgas versus determinadas jornadas de trabalho. Qual é o problema? Por exemplo, uma empresa pequena, ele falou, eu não tenho um hotel, por exemplo, como repassar isso ao consumidor final, porque consta aí questões inclusive vinculadas com uma concorrência que às vezes para uma hotelaria pode ser desleal. Aplicativos para aluguel de apartamentos que não tem a quantidade de funcionários que se tem que ter um hotel. Então, qual seria uma opção? Pô, se eu tenho que limitar o meu custo, o meu valor de venda em função do mercado, ou eu diminuo a minha margem, ou eu demito as pessoas por esse salário versus a quantidade de horas que eles trabalham e contrato outras pessoas. Isso vai provocar que tenha uma redução do seu custo e desemprego, que é o que a deputada não está prevendo. Não é uma crítica apenas por uma questão ideológica. Quando você apresenta um projeto, tem que ter a contrapartida do impacto econômico, o impacto social. Uma coisa que é tão importante para a esquerda e não está preocupada com isso. E aí fui na outra vertente, empresas de logística, 5.000 funcionários, imaginando que todos ganham um salário mínimo. Considerando 60% dos encargos sociais, eles levam um salário de 1.400 e pouco para 2.259. Qual é o impacto? Dividindo esse 6x1, que também é utilizado nessa linha de segmento econômico, para o que seria o valor agora. Vai precisar de 1.000 funcionários a mais. Estamos falando de 20% do aumento do custo. Para ser mais exato, no valor correto, dá 19,9. Então aí fala, quem vai pagar essa conta? Porque, primeiro, pode, em função do crescimento da demanda de trabalhos com uma oferta de trabalhadores que não é tão grande, vai pressionar o salário. Talvez não tenha gente para colocar nessa linha. E segundo, eu vou ter que passar esse impacto. E aí vai acontecer de empresas que estão associadas a uma associação de alguma coisa, manifestando, como que a gente vai fazer isso? Então vai ter que refletir na inflação, reflete na perda de emprego. E o objetivo, que era ganhar a mesma coisa trabalhando menos para que com esse valor a gente possa ir passear ou ir a um evento, não vai aplicar na prática. Então estamos falando de um projeto que merece muito debate. Não estou dizendo que não deva ser debatido. Acho ótimo debater. Você entende que o trabalhador também mereça descansar mais? Sim, mas no equilíbrio do trabalho. Hoje, de novo, a legislação não impede que alguém possa vir e trabalhar e dizer, eu quero trabalhar 4 dias por semana. Nenhum problema. Se a empresa comporta isso, eu vou te pagar o equivalente a 4 dias por semana. Não vou te pagar por 6 trabalhando 4, porque eu não tenho esse retorno. O que eu vou fazer? Buscar alguém que aceite trabalhar desse jeito. E considerando, ademais, que dentro do que seria a OCDE, a quantidade de horas do trabalhador brasileiro, que no limite da lei são 44 semanais, muita gente não trabalha essas 4 de sábado e compensa com de segunda a sexta ou diretamente a empresa, cito o meu caso, não cobra desse funcionário as 4 horas, mas paga como se ele estivesse trabalhando. Ô Fábio Piperno, o que a deputada Érica Hilton está afirmando, no projeto até agora há a possibilidade, por exemplo, de fazer uma escala 4x3. O que aqui no Brasil já foi aplicado por algumas empresas como teste, mas que está muito distante da realidade da maioria das empresas e dos setores que hoje empregam a maioria das pessoas. Mas a deputada Érica Hilton fala o seguinte, olha, essa aqui foi uma proposta apresentada ali inicialmente, mas é claro que a gente estaria aberto a conversar, dialogar. Por exemplo, se chegar à posição de que uma escala 5x2 é a mais ou seria a mais eficiente para o trabalhador e para as empresas aqui no país, não haveria problema nenhum. Mas o que ela está argumentando é que hoje o trabalhador precisa de mais tempo de descanso diante da escala que tem atualmente. Como é que você avalia esse debate e, principalmente, a divisão de ideias que está se formando com uma efervescência gigantesca nas redes sociais? O debate ele é necessário, sim, da mesma forma que é forçoso reconhecer que 44 horas vai se tornando cada vez mais excessivo, uma jornada cada vez mais excessiva, inclusive se comparado com outros mercados. Agora, isso não...
a lei, enfim, o texto, ele não deveria impedir que essas pessoas de fato trabalhem isso desde que fossem remuneradas de uma outra forma. Veja, o que eu acho que a lei tem que prever é sim uma redução da jornada de trabalho. Eu sei que vai haver muita contestação do outro lado, da mesma forma também que trabalhadores contestam momentos em que os seus salários ficam praticamente congelados por conta de problemas cíclicos da economia. Ora, quando ocorrem problemas que tiram a economia da normalidade, o trabalhador geralmente é penalizado. A gente fala toda hora de salários que ficam praticamente congelados. Esse é um momento em que também é necessário se discutir esse outro aspecto. Fala, Segré, o que foi que você está discordando? De novo, eu gosto de dados, porque quando a gente fala sobre narrativa, o Pipano acabou de falar, não é outros países. Eu tenho aqui informação sobre os países do G20. Quantas horas semanais os trabalhadores trabalham? No Brasil é 37. Não, falando em 44. Não, peraí, 44 é a lei. 44 é a lei. Estou falando realmente aqui, não, vou corrigir. Estou errado, não é 37 não, é 39. Índia, 47. China, 48. México, 44. Turquia, 44. África do Sul, 43. Indonésia, 40. Aí vem o Brasil, 39. Rússia, 39. Então, mas a gente peraí, não, estamos falando. Você acabou de falar que o Brasil é um dos que mais trabalha. Eu estou te provando que não. Então vamos falar dos países desenvolvidos. Rapidamente, 4h35, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e daqui a pouco vocês voltam para acompanhar mais esse debate, tá? Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Piper. Mas temos que comparar países desenvolvidos com países desenvolvidos. Não podemos comparar peras com bananas. O Brasil não é desenvolvido. Mas aí tem negócio. A gente tem que buscar esse nível de excelência, sim. Fala, Gani. Talvez o padrão que eles adotem... É muito oportuno que o Segré trouxe aí, pelo seguinte, a grande questão é, tudo bem, vamos trabalhar agora 4 dias na semana, folgar 3. A pergunta a ser feita, a produtividade vai se manter a mesma? Eu acho que a possibilidade de se trabalhar com 4x3 é quase impossível, né? Sim. Porque a gente está falando de uma mudança muito brusca. Exatamente. Eu acho que a possibilidade maior seria de 5x2. Isso. Essa é a grande pergunta. Quer dizer, a empresa vai conseguir produzir a mesma coisa no 6x1 do 4x3? Evidentemente que não. Até porque o Brasil tem um nível muito ruim de produtividade. É 15 vezes menor do que a produtividade norte-americana, para se ter uma ideia. E aí a gente pega países emergentes que a produtividade é maior do que a brasileira, Índia, por exemplo, China, por exemplo, e trabalha-se mais. Então, não se sustenta no mundo real. Fala, Zé. E aqui o teto. Olha só, esse debate, ele está errado porque tenta engessar todos. O Segré tem razão. Há 44 horas semanais, e havia uma tentativa que nunca foi votada de reduzir para 40, é o teto. Não significa que todos os trabalhadores trabalham 44 horas semanais. Nós temos várias profissões, inclusive de jornalista, que tem um limite de 7 horas por dia, né, de trabalhado, ou seja, alguns 6 horas, dependendo da atividade. Então, a economia está muito complexa, existem diferenças e tem que ser setor por setor esse debate. O debate é bom, mas tem que ser por setor e através de um acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é um acordo duro, não é uma negociação do patrão com o empregado, mas categorias, sindicatos com sindicatos, e isso significa um debate profundo. Para você ter uma ideia, eu recebi aqui uma nota do presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O Flávio Rosco fez as contas, e veja bem o que ele apresenta. O custo para a indústria, 8,5 bilhões, 8 bilhões e 500 milhões de reais para a indústria. O prejuízo total será muito maior, na faixa ali de 38 bilhões de reais. E aí vem o presidente da FIENG, né, o Flávio Rosco, e fala isso aí, de que através de acordos coletivos de trabalho é possível fazer esse debate. Porque os bares e restaurantes podem negociar com os funcionários uma jornada de trabalho específica. Imagina, sábado e domingo é quando o bar e restaurante está mais cheio. Então, ele tem que dar a folga em outro dia. Pode até trabalhar menos durante a semana em carga horária,
mas é preciso trabalhar sábado e domingo. E a possibilidade, inclusive, de contratar funcionários só para sábado e domingo. Uma indústria diferente, tem uma trajetória de trabalho mais uniforme durante toda a semana. Então, eu acho que esse debate é importante, mas setor por setor não precisa de uma lei engessar. Nós não temos obrigatoriedade de 44 horas semanais é o teto.